Um dos maiores escândalos da história do Brasil parece que foi desmascarado. Prestem atenção nessa notícia que a gente vai ler aqui, depois eu quero fazer alguns comentários. O contrato do escritório de advocacia da esposa do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com o Banco Master, totalizava 129 milhões. O montante seria pago em 36 meses, a partir do início de 2024, ou seja, o banco pagaria por mês 3,6 milhões ao escritório Barsi de Moraes Advogados. Então, o escritório é comandado por Viviane Barsi de Moraes, esposa de Alexandre de Moraes. 2 dos 3 filhos do ministro também trabalham na firma. E esse contrato foi apreendido, né, com o pessoal do Master naquela operação da Polícia Federal. E tem mais, né? Olha essa notícia aqui. Master figura em 77 mil processos e mulher de Moraes foi cadastrada somente em um processo. Agora é o seguinte, a gente precisa de falar com calma e com firmeza sobre esses contratos milionários de honorários ligados a parentes de ministros, juízes e desembargadores. Eu sou advogado há quase 20 anos, já atuei em causa grande, em tribunais superiores, em processo pesado. E o que eu vou dizer aqui não é fofoca de internet, é percepção de quem vive a advocacia no dia a dia. E se esse tema te interessa, eu já te peço rapidinho, se inscreve aqui no canal e deixa seu like, porque isso mostra para a plataforma que esse tipo de discussão jurídica é relevante e ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente. Então, vamos direto ao ponto. Hoje, não é raro aparecer notícia de escritório ligado a parente de autoridade judiciária fechando o contrato de dezenas ou centenas de milhões de reais com um único cliente. E muitas vezes um grande banco, conglomerado, grupo econômico. E aí vem a pergunta que todo advogado sério se faz por dentro. Só o trabalho jurídico, por si, justifica isso? E eu não estou falando de causa grande, complexa, com risco bilionário. Isso existe, claro, né? E o honorário pode ser alto. Isso é perfeitamente legítimo e deve ser alto, né? Os honorários devem ser valorizados. Mas o que eu estou falando aqui é outra coisa. É o fluxo mensal de milhões, ano após ano, concentrado em um único cliente, justamente em escritórios que têm vínculos familiares com quem ocupa cadeira em tribunal superior, em tribunal de justiça. Então, na prática, quem conhece o dia a dia da advocacia sabe. Não existe um volume de petições, por melhor que sejam, que justifique receber todo mês algo, né, nessa faixa de milhões de reais de um único cliente. Também não existe, né, pesquisas de jurisprudências, elaboração de pareceres que sozinhos expliquem contratos de dezenas de milhões por ano. E uma simples consultoria jurídica, entendida como orientar, analisar riscos, revisar documentos, não é suficiente por si só para tornar razoáveis honorários tão claramente fora da realidade da profissão e do mercado. O que eu estou criticando é o modelo, é a cultura que se criou. Porque quando você tem contratos tão exagerados ligados a parentes de quem julga as causas mais sensíveis do país, a mensagem que passa para o cliente e para a sociedade é terrível. A mensagem que passa é a seguinte: eu não estou pagando só pelo serviço técnico, eu estou pagando pela proximidade, pelo sobrenome, pelo acesso. Então, mesmo que juridicamente esteja tudo formalizado, contrato assinado, tudo declarado, eticamente, isso é muito problemático. E por quê? Porque isso alimenta a sensação de que existe uma casta da advocacia que não vive de tese, que não vive de doutrina, de prova, mas vive de agenda, de relação, de porta que se abre. E, de novo, não é apenas um caso isolado. Quando você olha o mesmo cenário e vê o mesmo padrão, parentes de ministros, de juízes, de desembargadores, em posições privilegiadas no mercado, captando contratos com cifras que a advocacia comum nem sonha em ver, justamente onde o diferencial competitivo parece ser o quê? A proximidade com quem decide. E nada disso ajuda o Poder Judiciário. Nada disso ajuda a advocacia que é séria.
Nada disso fortalece a confiança da população nas instituições. Pelo contrário, cria a impressão de que no Brasil, direito mesmo é para quem pode pagar muito, é para quem está nos lugares certos, com sobrenomes certos. E o resto fica com um discurso bonito, né, de que a lei é igual perante todos. Então, o que eu defendo? Que a gente pare de tratar isso como normal. Que se discuta com seriedade regras de impedimento e suspeição quando aparentes com atuação intensa em temas sensíveis. Transparência total nesses contratos milionários para que se saibam claramente, né, o objeto, o escopo, o critério de cálculo. Nós também precisamos discutir os limites éticos mais claros em relação a esses honorários que, na prática, colocam em dúvida a separação entre a independência do julgador e o interesse econômico, né, do círculo mais próximo. E não se trata de proibir parente de ministro de advogar, mas de reconhecer que, em certos contextos, a combinação, né, entre sobrenome, tribunal e cifra cria, no mínimo, um problema sério de credibilidade institucional. E se a gente não enfrenta isso agora, nós corremos o risco de naturalizar um sistema em que quem tem acesso e paga fortunas vive um tipo de justiça e quem não tem vive outro completamente diferente. E aí, sinceramente, não adianta discursar sobre o Estado democrático de direito. Isso é uma utopia. E se você também se incomoda com esse cenário, se você acha que a advocacia não pode ser reduzida a um jogo de influências e contratos astronômicos, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo e me conta nos comentários. Você acha que contratos assim, ligados a parentes de quem julga, prejudicam a confiança da população na justiça? E que tipo de limite ético você acha que deveria existir? Então eu te espero no próximo vídeo, um grande abraço e a gente se vê.